Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 2 e 3. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, ou dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como, porém, está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis pronto para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos, ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja e contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos, por dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento da obra. Pelo que nem o que plantou, nem o que rega são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo.
Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos nesse momento, Senhor, a permissão para entrarmos na presença gloriosa e santa do Senhor. Eu e todos que compomos esse grandioso canal de oração, esse canal de oração que nos faz a cada noite nos reunirmos na presença do Senhor, e nós nos alegramos, nós nos regozijamos por estarmos a cada dia, a cada noite na presença do Senhor, presença que nos ensina, que nos instrui, que nos admoesta, que nos adverte, que nos corrige, e nós somos muito gratos, Senhor, porque por tudo que o Senhor tem feito por nós, e por intermédio do Senhor Jesus e do Senhor Espírito Santo, nós estamos na presença do Senhor para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, nós que compomos o canal e toda a nossa parentela. Nós agradecemos pela vida de cada um, Senhor, neste momento, agradecendo porque o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus que nos ensina, que nos corrige, é um Deus que nos abençoa ricamente. E nós queremos agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas durante todo este dia e já parte dessa noite. Nós agradecemos pelo pão, Senhor, pelo alimento, pela água, pela vestimenta, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos deu através dos anjos poderosos que compõem esse grandioso exército do Senhor. Nós agradecemos por esses seres tão especiais para nós e tão especiais para o Senhor. São eles que nos cercam, que ficam ao nosso derredor, nos protegendo dos ataques do inimigo das nossas almas, que é Satanás, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós chegamos até esse momento com vida e com saúde. Obrigado, Senhor. E se porventura dentre nós há alguém que esteja sem a sua saúde plena nesta noite, que o Senhor possa entrar com provisão, com providência, Senhor Deus, e repreendendo toda e qualquer enfermidade no organismo destas pessoas, destes irmãos que compõem esse canal. E também nós intercedemos por toda a parentela. Se há algum enfermo dentre eles, que o Senhor também repreenda estas enfermidades, Senhor, dando uma condição plena de saúde para eles, Senhor. Que o Senhor possa repreender a doença aguda, a infecção aguda, a doença crônica, Senhor, as doenças cancerígenas, que o Senhor possa também repreender nessa noite, para que todos nós possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos um Deus tão especial que nos rodeia, que nos cerca, que coloca a sua mão sobre nós, nos protegendo e nos guardando e repelindo toda forma do mal, Senhor Deus. E nós confiamos, nós cremos pela palavra que o Senhor é um Deus sempre presente nas nossas vidas. A própria palavra do Senhor vai nos assegurar que não dorme o guarda da igreja, e o Senhor é o guarda da igreja, que somos nós que fazemos parte desse corpo cuja cabeça é o Senhor Jesus, o Filho amado do Senhor. E nós queremos nessa noite, Senhor Deus, pedir que o Senhor nos guarde durante toda essa noite e madrugada, nos protegendo, dando ordem, Senhor, aos seus anjos para que nos guardem durante toda a madrugada, Senhor. Nós pedimos que é por aqueles que porventura nesta noite estejam trabalhando, Senhor, aqueles que têm o trabalho noturno, os vigias das escolas, Senhor, das repartições públicas, aqueles que trabalham na área da saúde, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos, Senhor Deus, os técnicos, Senhor Deus, que estão trabalhando nessa noite, os motoristas que estão trabalhando nessa noite, os mototaxistas. Nós pedimos por
estas vidas tão preciosas para o Senhor, que o Senhor dê livramento a todos eles, Senhor. E nós queremos, Senhor Deus, nesse momento, nós queremos agradecer, exaltar, bendizer, glorificar o santo nome do Senhor, e todos nós juntos, nesse momento, dizermos, Senhor, numa única voz: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor o Espírito Santo.